Capítulo 753, Uma Águia. Tradução, Júnior. Revisão, Azel Padrim Leikia. Quando ele ouviu a voz sinistra de Wang Yan, as pupilas de Lin Dong endureceram imediatamente antes de ele se virar para olhar para a figura robusta, não muito longe dele, que estava coberta por um brilho cintilante de relâmpago. Este companheiro era um dos três reis pequenos, Pequeno Rei Trovão. Ying Xiao franziu levemente as sobrancelhas. Com um aceno de sua mão, uma espada verde de 1 metro apareceu em um instante. Nesse momento, uma expressão cautelosa estava presente em seus olhos. O brilho da luz em torno da figura robusta em pé na frente dos discípulos do portão Yuan começou a se dissipar. No final, ela se dispersou completamente, revelando um rosto áspero. Atualmente, um olhar de insolência completamente desenfreado estava sobre este rosto. Ele olhou zombando para Lin Dong e o resto enquanto sorria e dizia: parece que sua seita do Dao está muito mais forte em comparação à última competição. Não é à toa que vocês estão ficando cada vez mais arrogantes. Havia tatuagens tênues e indistintas que pareciam relâmpagos no corpo de Lei Kia, que emitiam uma aura excepcionalmente selvagem e descontrolada, fazendo com que as pessoas lançassem olhares temerosos para ele. A expressão de Wang Yan era sombria, enquanto uma grande intenção assassina surgia no fundo de seus olhos. No entanto, quando ele não conseguiu resistir e estava prestes a se mover, uma mão desceu em seu ombro, impedindo-o de fazê-lo. Leikia, mantenha seus membros do portão Yuan sob controle. Não permita que eles ajam como vândalos e irritem os outros de forma desprezível, disse Ying Xiao enquanto seus olhos ficavam gelados. Eu sinto que nossos discípulos do portão Yuan são muito bem comportados e não há necessidade de controlá-los. No entanto, seus discípulos da seita do Dao devem ser os que precisam se conter e parar de agir de forma tão arrogante diante do nosso portão Yuan, respondeu Lei Kia, ridicularizando os discípulos da seita do Dao. Ao ouvir sua resposta, raiva e fúria instantaneamente encheram os olhos de incontáveis discípulos da seita do Dao. Só por causa deste item, Lei Qian se virou e pegou o brilhante grampo de cabelo de jade diretamente da mão de Jiang Tao antes de dizer casualmente: que tal isso? Se todos vocês forem capazes de tirá-lo das minhas mãos, não só vou pagar a conta, como vou pedir imediatamente que saiam deste lugar. Que tal isso? Um arrepio sinistro apareceu nos olhos de Wang Yan quando ele agarrou a espada larga preta com força na mão. Quando ele estava prestes a dar um passo à frente, ele foi mais uma vez parado por uma mão. Ele inclinou a cabeça e franziu a testa enquanto olhava para o dono da mão. Deixe-me cuidar disso, disse Lin Dong enquanto sorria para Wang Yan. Ambos Wang Yan e Ying Yuan ficaram surpresos por um momento, antes que ambos franzirem a testa. Embora eles não questionassem a força de Lin Dong, Lei Qian não era um indivíduo comum. Lin Dong e Ying Yuan ficou assustada com a reação dele. Suas mãos rapidamente agarraram o canto da camisa de Lin Dong. Não seja impulsivo, não preciso desse grampo de cabelo. Esta jovem, que antes estava bastante indignada e chamou outros irmãos mais velhos e mais novos para ajudá-la em uma briga, tinha uma expressão de pânico em seus grandes olhos negros quando viu que Lin Dong estava realmente planejando enfrentar Lei Qian. Eu não deveria ter causado nenhum problema. Enquanto olhava para o pequeno rosto da jovem que parecia um tanto ofendida, Lin Dong, sem saber, se sentiu um pouco surpreso, antes de um sorriso radiante aparecer em seu rosto. Estendendo a palma da mão, ele esfregou a cabeça de Ying Yuan e disse: não se trata do grampo de cabelo. Existem alguns assuntos que são inevitáveis e não podem ser postergados. Enquanto suas palavras sumiam, ele olhava para Ying Xiao e Wang Yan antes de dizer suavemente: deixe comigo. Tenha cuidado. Ao ver o leve sorriso no rosto de Lin Dong, tanto Ying Yuan quanto Wang Yan hesitaram por um momento, antes de finalmente assentirem. Dando um passo à frente, Lin Dong finalmente saiu do grupo de discípulos da seita do Dao sob o foco de inúmeros olhares dos arredores. No momento, essa área obviamente se tornará o ponto focal dentro do mercado de tesouros. Portão Yuan e seita do Dao eram super seitas que possuíam um grande poder e prestígio. Além disso, havia um profundo ressentimento entre ambas as partes. Pelas circunstâncias, parecia que haveria um bom show para assistir hoje.
Em um setor próximo havia um pavilhão. Nesse momento, havia duas figuras nos andares superiores que tinham a atenção voltada na direção em que se encontrava o grupo de discípulos do portão Yuan e a seita do Dao. As duas figuras eram um homem e uma mulher. A mulher estava na frente enquanto o homem estava meio passo atrás. Esta minúscula diferença de posição indicava obviamente sua diferença de status. Entre os dois, o que mais chamou a atenção foi naturalmente a mulher. Vestida com uma blusa e saia brancas, seus finos cabelos pretos se derramavam até a cintura esbelta. Sua pele era semelhante à neve e ela tinha um par de sobrancelhas pitorescas. Embora seu rosto estivesse coberto por um véu, sua figura fracamente discernível ainda fazia com que alguém fosse incapaz de desviar o olhar. Sua aura era orgulhosa e distante. Se alguém olhasse para ela, ela pareceria uma rainha do gelo dentro do Palácio da Lua, como uma deusa que havia chegado ao reino mortal, uma beleza capaz de causar a queda de um país. Tanta beleza e tal aura, quem mais poderia ser além de Ling Qingzu? Ao lado da Ling Qingzu, encontrava-se um homem bonito. Um sorriso tênue encheu seu rosto, enquanto admiração e paixão inconfundíveis enchiam seu olhar quando ele ocasionalmente a olhava de relance. Nesse momento, os dois tinham lançado seus olhares em direção onde estavam os discípulos das seitas. Quando viram o pequeno rei Trovão Lei Qian aparecer, suas expressões mudaram um pouco. Ei, até Lei Qian chegou. Embora a seita do Dao tenha Ying Xiao e Wang Yan por perto, eles provavelmente não serão capazes de lidar com ele, disse o homem bonito com um sorriso enquanto observava. Os discípulos do portão Yuan ainda são tão autoritários, disse Ling Qingzu com uma voz indiferente. O homem bonito balançou a cabeça antes de dizer: gostaria de saber se Ying Xiao ou Wang Yan vão agir, Antes de completar sua sentença, ele de repente exclamou surpreso antes de olhar um pouco chocado para a figura magra que havia saído do grupo de discípulos da seita do Dao e se direcionado para o confronto. Quem é aquele? Ao ouvir suas palavras, Ling Qingzu ergueu os olhos levemente, enquanto seus olhos vagaram casualmente na figura ao longe. No momento seguinte, seu olhar em movimento congelou instantaneamente quando uma expressão de espanto sem precedentes apareceu em seu rosto tipicamente inexpressivo. Seu olhar estava firmemente preso na figura ao longe, enquanto seus lábios vermelhos gentilmente se separavam. Seu par de mãos de jade, que eram semelhantes às raízes de lótus, lentamente começaram a se apertar devido às emoções agitadas em seu coração. Esta figura não era estranha a ela. Na verdade, podia-se dizer que tinha deixado uma marca profunda em sua mente. Ling Qingzu sabia que talvez ela esquecesse muitas coisas em sua vida, no entanto, ela nunca esqueceria esta figura. Há 5 anos, no auge daquele pequeno grande império Yuan, aquele diálogo entre eles ainda reverberava em sua mente até os dias de hoje. Quando Ling Qingzu ouviu esse nome familiar após o fim da Guerra dos 100 Impérios, o choque dentro de seu coração foi algo além de sua imaginação. Aquele jovem tinha realmente conseguido caminhar passo a passo até tal estágio. Ela conhecia claramente os antecedentes de Lindong. No passado, mesmo alguém como Ling Langtian foi capaz de oprimi-lo facilmente no túmulo antigo. O homem daquela época talvez fosse apenas uma existência semelhante a uma formiga, aos olhos de muitos. Ela estava claramente ciente da mudança. Isso explicou o nível de choque que ela sentiu quando soube que Lindong tinha pisado na região do Shu Oriental. Ela sabia o esforço que aquele jovem delicado, mas anormalmente determinado, tinha que fazer para chegar a tal estágio. Em um período de 5 anos, aquele jovem imaturo e fraco que ela conhecia anteriormente havia realmente emergido de seu casulo. Naquele ano, no pico da montanha, ela disse uma vez que os dois nunca mais se encontrariam no futuro. Foi também naquele mesmo ano que o jovem deixou seus pais e começou sua jornada com uma marta e um tigre. Ninguém sabia o quanto ele havia experimentado e ninguém sabia quantas vezes ele rondou os portões da morte. Há 1 ano, de repente, ela tinha ouvido aquele nome familiar novamente. O jovem da época havia forçado seu próprio caminho para alcançá-la. Agora mesmo, o jovem que havia sofrido uma metamorfose completa havia reaparecido na frente dela.
Além disso, ele podia estar orgulhosamente na frente dela como um dos mais destacados membros da geração mais jovem da região leste de Xuan. Ling Qingzu olhou para os jovens que haviam saído do grupo, enquanto os lábios vermelhos sob o véu se contraíam com força. O jovem tinha usado seu próprio trabalho duro e esforço para finalmente refutar a opinião firme que ela tinha sobre ele. O atual Li Dong não era mais aquele jovem imprudente que não poupava esforços para correr ao longo do caminho dos fortes. Ele já havia se transformado em uma águia enquanto subia nos vastos céus. O atual Li Dong não tinha mais medo da aura ao redor dela que o fazia incapaz de olhá-la diretamente. Ling Qingzu respirou suavemente, antes de olhar silenciosamente para a figura magra que caminhava em direção a Lei Qian. Desde que você chegou a este lugar, deixe-me ver exatamente o quanto que você cresceu.